Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos. Eu sou a Bianca e hoje a gente tá aqui com duas pessoas muito especiais, Natália. Oi, gente, tudo bem? E o Portela. Oi, gente, tudo bem? Sacanagem me imitar, Portela. E por que eles estão aqui hoje? Porque eles são os novos apresentadores do podcast Somos. No primeiro episódio, que vocês já assistiram, se você não assistiu, assiste lá. Eu, o Breno e o Gustavo nos apresentamos, a gente contou um pouquinho da nossa história e da nossa motivação em participar do podcast. E aí agora a Nath e o Portela estão entrando com a gente no podcast também, então a partir de agora vocês vão ver alguns episódios com eles. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bem-vindo, Nath. E, enfim, a gente queria saber um pouco de vocês. Todo convidado que vem aqui, a gente pede pra contar um pouco da história de conversão e tal. Então eu queria saber de vocês, se vocês nasceram na igreja, que vocês contassem a história de conversão de vocês. Quem começa? Vai lá, Nath. Vai, Nath. Bom, eu nasci na igreja, tive esse privilégio. Então, eu acho que isso fez total diferença na minha caminhada. Eu costumo dizer que também uma das coisas que fez muita diferença pra mim foi o ministério infantil. Foi vir para as EBDs desde pequenininha. Eu acho que isso me deu uma base muito grande. Até hoje, assim, base realmente teológica muito grande. Sim. Então eu sou super defensora do ministério infantil. Quando alguém fala mal do ministério infantil, eu falo que é só... Eu sinto as dores também. Ou fala que é só brincadeira e tal, eu não gosto. Então, porque realmente eu acho que eu sou fruto do ministério infantil e fruto de pais que, graças a Deus, me criaram no caminho do Senhor. Eles sempre oravam comigo, sempre tinham um culto doméstico em casa. Então, isso pra mim fez toda a diferença, né? Mas claro que a gente vai caminhando, vai crescendo pra adolescência, que é uma fase complicada. E assim, eu sempre me mantive na igreja, sempre tava lá. Mas chegou na adolescência pra adolescência, a gente acaba esfriando. Pra mim era tipo, tô indo todo domingo e tal. E aí eu mudei de cidade. Eu fui pra uma cidade no interior, São Paulo. E foi terrível isso pra mim, porque daí eu mudei de cidade, tive que mudar de escola. As minhas amigas foram Você era de onde antes? Sempre fui daqui. Tá. Aqui de Barueri. E aí eu acabei mudando pra uma cidade em Presidente Prudente. Fiquei só 2 anos lá, mas foi uma fase muito complicada, porque é bem no 12, 13 anos, que é uma fase em que tem essa questão da adolescência, começou agora a adolescência e tudo mais, e lá eu tive algumas amizades que não foram muito legais. Eu continuava indo pra igreja lá, uma outra igreja, foi difícil encontrar igreja lá, mas teve algumas amizades que acabaram me afastando um pouco, e eu acabei... Eu não sei se a palavra seria... Se afastar. Se afastar, mas esfriando mesmo, né? E aí, quando eu voltei, eu fiquei 2 anos lá e voltei. Quando eu voltei pra cá, eu não voltei aqui pra igreja de IP Alpha, eu fui pra uma outra. Você era da IP Alpha antes? Eu era da IP Alpha antes. Eu fui e voltei da IP Alpha. Aí eu voltei pra uma outra igreja aqui em Barueri e foi muito importante pra mim, porque tinha um ministério de adolescentes muito forte, um pastor muito querido mesmo, e foi ali que eu acho que teve um outro marco pra mim, né? Então, além da infância, foi um marco lá com o ministério de adolescentes. Coitada, eu vou fazer um spoiler que a Bi não está bem hoje. Não está fácil, pessoal. Ela tá com a garganta muito ruim. Gente, tô com Tadinha. uma garganta super inflamada. Só pela misericórdia. Mas enfim. Desculpa aí pra você que tá ouvindo minha tosse. Espero que você diminua um pouco o volume aí do áudio e tal. Prometo que eu tô tentando. É chá de hortelã, tem própolis, aqui tem água. Tem todos os bastidores pra ajudar. Enfim, e aí então eu tava nesse grupo de adolescentes, nessa igreja, que fez muita diferença, e um pastor que foi muito presente na minha vida. E aí eu fui num acampamento, sempre em acampamentos, né? Por isso eu recomendo as pessoas irem em acampamentos. No culto da fogueira, especial. Exatamente. E aí foi num acampamento específico, em um culto da fogueira, que ele falou, olha... Eu falei zoando do culto da fogueira, Mas que é sempre no culto da sempre. fogueira. Mas foi no culto da fogueira que o pastor, que era um pastor que estava me acompanhando, ele falou, se vocês quiserem renovar a sua aliança com Deus... Então aquilo pra mim foi o... Isso com uns 13, 14 anos. Eu já tava com 14, né? Porque aí eu voltei pra cá.
Então foi com 14 anos. E aí, depois disso, foi decisivo, assim. Então não é uma história, nossa, mas foi uma história muito importante. E eu ouvi um dia um pastor dizer que, acho que até o João Paulo de Aquino, que vocês vão ver o episódio deles, que ele falou que é um privilégio você ter essa história de você ter nascido num lar cristão. Sim. E é uma história que você tem que valorizar. E eu não via como, poxa, não tem nenhuma história de conversão. Não tem um pra dia contar, que, né? nossa, Deus falou comigo e chorei. Mas é um privilégio, assim. Eu sou muito grata a Deus por esse privilégio que eu tive, né? Toda a minha história. Eu falei isso no primeiro episódio, assim, que teve uma época no começo da minha adolescência, final da infância, começo da adolescência, assim, tal, que eu achava que, tipo, eu não era crente, sabe? Porque, tipo, eu ouvia todo mundo contando da história da conversão e eu não tinha uma história pra contar, tipo, quando você aceitou Jesus, todo mundo contava e eu ficava, tipo, cara, não faço a mínima ideia. E eu falava, acho que eu não sou crente, tipo, eu não tenho um dia pra contar. E aí, quando eu entendi, eu falei, cara, isso é um privilégio, sabe? Que foi um processo, assim. A gente que nasceu na igreja, alguns têm história de conversão, porque alguns cresceram na igreja, mas, de fato, se converteram em algum momento específico. Mas eu acho que a gente que cresceu na igreja, assim, tem alguns momentos da nossa caminhada cristã que marcam muito, como foi o seu caso, o culto da fogueira no acampamento, assim. Eu acho que a gente tem algumas situações que marcam muito a nossa caminhada com Deus, assim, e não necessariamente é o dia da nossa conversão, mas são dias importantes na nossa caminhada, assim. E você, Portes? Eu não nasci na igreja, não. Eu nasci no hospital mesmo. Tava demorando, tava planejando. Você ficou planejando, Eu fiquei né? pensando. Tenho certeza que ficou pensando nisso. Não, mas eu realmente não nasci na igreja. Meus pais... Meu pai, ele é de família cristã, presbiteriana, muito antiga. E minha mãe é de família católica, mas meu pai, enfim, se afastou. Teve família, teve eu. E aí, depois, quando eu tinha uns 9 anos, eles voltaram pra igreja. Né? Então, não nasci na igreja, mas desde muito novo. Então, é como se eu tivesse nascido, né? 9 anos. Então, tive esse contato, assim, de vida inteira de igreja. Só que eu era neopenteca, né? Então, esse é o meu contato na época. E na adolescência, que é a fase difícil que a Nath comentou, assim, eu tava num ministério muito rígido, assim, né? De adolescentes. O que é ruim por um lado, mas é bom por outro. Porque eu também nem tive muito espaço pra me rebelar, assim. Andei na linha, assim, na medida do possível, né? E foi isso. Cresci na igreja e continuo na igreja até hoje. Não tem um episódio também específico de conversão pra contar. Apenas experiências que vão somando, assim, e você vai crescendo e amadurecendo e entendendo algumas coisas, mas não tem um episódio específico também. E em que momento, assim, você saiu da igreja neopentecostal pra vir pra presbiteriana? Que aconteceu aí nesse... É um grandíssimo rolo, na verdade, né? Eu sou amigo do Matheus Pérez, que talvez alguns conheçam. Desde os meus... Que é da IP Alpha, da Presbi. Desde os meus 2 anos de idade, 3 anos de idade, assim, de escola. Tipo, meu melhor amigo desde muito novo. E ele era daqui. E aí eu comecei a conhecer a galera daqui saindo com ele, né? Saindo com o pessoal. Aniversário dele, conheci a galera. E tudo mais. E paralelo com o que Deus fez, assim, né? Paralelo com o que eu conhecia a galera daqui, eu já estava passando por um processo de racionalizar e entender algumas coisas, né? E questionar, né? Eu acho que essa é a grande questão. Questionar algumas coisas que aconteciam lá. E foi um processo mesmo de Deus, assim. Eu estava questionando, conversava com alguns amigos que também questionavam. E a gente não entendia algumas coisas. E aí chega esse Ministério de Adolescentes que eu fazia parte, basicamente se dissolveu no fim de um ano. Eu criou uma igreja própria. Eu não fui nem para a igreja deles, nem fiquei na minha antiga igreja e vim para cá. Eu aproveitei, assim, essa deixa, assim. Também não precisei conversar com ninguém para sair, só sair. Porque foi a brecha que abriu, assim. E aí eu vim pra cá. Mas quanto tempo que você tá aqui? Oficialmente, desde 2018, janeiro. Exato, oficialmente. Mas você... Eu conheço a galera e visito os cultos desde 2017.
mas oficialmente desde 2018. Foi um ano visitando aqui extraoficialmente, frequentando lá ainda, mas visitando aqui. Mas desde 2018 tô aqui, só aqui. Legal, Porto. Tá difícil. E como que foi pra sua mãe, assim, você tá vindo pra cá? Foi tranquilo? Não, ela saiu antes de mim, né? Ah, Ela saiu de lá, tá na Batista, e eu tava lá ainda, entendi. entendeu? Por que vocês toparam fazer parte disso daqui? Por que vocês querem ocupar o tempo de vocês sentado, gravando isso daqui? Ah, me chamaram, eu topei, né? Tinha outra coisa Ah, pra me fazer chamaram. no sábado de manhã? Tipo, Não, brincadeira. Mas é uma oportunidade legal de conhecer pessoas também, quando você entrevista, né? ouvir histórias. O visitante não, né? Mas o Convidado. convidado do podcast. Você conhece um pouco da história dele, aprende um pouco. Então, é uma oportunidade legal também. E é isso, eu acho. Sucinto, hein, Porto? Sim. Deixa eu ver. Eu topo bastante coisa, então eu sempre gosto quando tem alguns projetos aí diferentes na igreja e tal, então eu gosto muito. E o podcast era uma coisa que já tava na minha mente, e, né, que a Bia até sabe, tava na minha mente, eu falava, nossa, eu poderia fazer, mas como que faz, né, ou como que acontece, como que dá pra fazer. E aí teve e aí eu fiquei sabendo, né? Não, eu também tô com essa ideia. Então várias pessoas começaram a ter essa ideia aqui. E eu achei muito legal, foi muito de Deus, né? Muitas pessoas diferentes tendo a mesma ideia. Então pra mim foi muito fácil, assim, topar, porque eu gosto de estar participando, assim, de projetos. E tô sempre pensando nessa coisa de edificação, né? Da igreja, edificação Exatamente. dos jovens e de todo mundo, na verdade. Então, pra mim, foi muito legal, assim. Então, eu sempre gosto de participar desses projetos. E pra mim, foi muito resposta mesmo de Deus, assim. Foi. De uma coisa que foi muito... Todo mundo Foi. pensou também nisso, vamos estruturar. Eu lembro que eu tava pensando muito sobre isso, assim, na época já estava orando, mas assim, não comentei com absolutamente ninguém. Por alguns meses, assim, isso ficou na minha cabeça e tudo mais, e passou, assim, tipo... porque me questionaram uma vez, sabe por que você não faz um podcast? Bem na época que o podcast estourou e tal, eu falei, gente, não tem propósito nenhum vou fazer um podcast, tipo, meu lá e tal. Enfim, e aí eu comecei a falar, poxa, seria tão legal se o grupo de jovens tivesse, sabe? Seria tão bacana, tanto para a edificação dos jovens, mas para a edificação da igreja como um todo, sabe? Porque isso aqui é um projeto feito por jovens, mas não é para os jovens, é para a igreja como um todo. E não é para a nossa igreja, é para a igreja de Cristo. Então... eu pensava muito sobre isso e tal, e fiquei alguns meses orando sobre isso, e aí o Luiz veio falar comigo, que ele tava com essa ideia e não sei o que e tudo mais. Eu falei, nossa, isso é muito resposta de oração mesmo e tal. E aí eu sentei com ele e falei, cara, vamos orar sobre isso, vamos conversar. E aí depois eu soube que a Nath também tava com essa ideia e ela tinha comentado pros meninos. E eu fiquei assim, cara, isso é muita resposta de oração, sabe? Porque Deus, tipo, confirmou isso no coração de alguns pra fazer o negócio rolar, assim. Eu lembro quando eu soube da Nath, eu falei, cara, é confirmação mesmo, assim. Mas que legal, muito feliz que vocês toparam. Mas se você tivesse feito o seu, podia chamar Biancast. Nossa, péssimo! Que péssimo, Morse! Desculpa. Pra quem não conhece o Portela, ele faz muito isso. A cara dele. Péssimo, Vocês péssimo. podem cortar na edição depois. Não, Se não for corta, muito não. bom. Não, que vocês não viram. Agora Não, já era. em episódio com o Breno, a gente não conseguia gravar. Tipo, eu acho que a gente começou o episódio Foi umas engraçado, 3, né? 4 vezes, porque a gente não conseguia gravar. A gente valendo, gravando. Aí a gente falava, tipo, umas 2 frases e tal. O Breno soltava uma. Cara, a gente não conseguia, tipo, não era, deixa assim, é legal. Gravar eu e o Breno junto, então. É legal pro pessoal ter e tal. Não tinha condição, a gente não conseguia falar, a gente só ria. E aí, às vezes, teve uma hora que ele não falou nada, a gente só olhou pra cara dele e riu. Tipo assim, não tava dando. Não tava dando. Foi engraçado. Não, mas enfim, você fala de edificar, e tipo, edifica quem ouve, mas eu acho também que a gente que participa, a gente tem a oportunidade de conversar em off, né? Com as câmeras desligadas e microfones desligados. E também é bom pra conhecer, pegar sem contato e entender sobre alguns assuntos mesmo, porque a gente tá entrevistando, né? Então a gente não entende. A gente tá aprendendo Tá também, aprendendo, assim, é. é muito legal. Tanto é que às vezes tem alguns convidados que vêm aqui que a gente só quer ficar, tipo, assistindo, Fala sabe? aí, fala aí. Às vezes eu fico sentada aqui e fico só assim, com convidado, tipo, cara, nunca pensei nisso. Tipo, putz, que legal. E eu tenho que falar alguma coisa também no podcast, é importante. Tipo, não é uma pregação do convidado, sabe? Porque às vezes a gente tá ouvindo e só quer ficar ali, tipo, assistindo, assim, sabe? Porque é muito gostoso, sem dúvida. Pra gente tem sido muito, muito edificante também. Com certeza. Espero que pra quem ouve também. Também, é isso.
Saberemos. Cenas dos próximos capítulos. E conta pra gente se vocês têm alguma história engraçada, uma curiosidade sobre vocês, uma mania, sei lá, pro pessoal de casa ouvir vocês, conhecer vocês. Muito difícil de pensar. Você tem alguma coisa, Nath? Conta aí. Ixi, eu tenho, hein? Tenho várias. Eu sou uma pessoa muito desastrada. Pensei que você ia Por falar que exemplo. você não é matutina. Eu ia falar, realmente, não, Nath. matutina eu também não sou. Não é mesmo? Quando eles inventaram de fazer a gravação do podcast 8h30 da manhã, eu falei, você tá de brincadeira, né? Você marca reunião com a Nath no sábado. Você marca 9 horas da manhã, que nem é tão cedo assim. É cedo. A Nath não vai estar às 9 horas lá. Tipo, dá 9 horas da manhã. Não, das 5 para as 9, ela manda. Acabei de acordar, perdi a hora. Me desculpa, vou atrasar uns 5 minutos. Aí ela entra na reunião assim, ó. Não dá, gente, não dá. Você é Mas muito eu também não desastrada. sou uma pessoa muito noturna, então eu não descobri ainda o que eu sou. Eu sou uma pessoa... Eu te Que entendo, momento. A pessoa Nath. que tá dormindo pouco. Eu não sei ainda. Mas então, além de eu ser não ser uma pessoa matutina, eu sou uma pessoa muito desastrada. Então, ou eu quebro alguma coisa, ou eu caio, ou eu faço algo nesse sentido. E aí eu tenho uma história engraçada. Eu tava numa festa de aniversário de uma amiga, que era surpresa, e tava na casa de uma outra amiga dela. Então eu não tinha nada a ver com essa outra amiga, eu só conhecia ela. E a gente tava na festa de aniversário e tal. E o sofá era branco, assim, branco. Maravilhoso o sofá. Ai, que lindo. desespero. O erro começa aí, Nath. O erro não foi seu. com- O erro é de quem comprou um sofá branco. E Quem aí, faz? a mesa do bolo e do refrigerante, das bebidas, Nossa, estavam Deus. lá, próximo do sofá. Eu fui abrir o refrigerante, mas eu fui com muita força e tal. Psh, explodiu. Quando explodiu, Ai, que dó, foi pro mano. sofá, foi parar até no ar-condicionado, que era no teto. Eu não sei como isso aconteceu, parou em todo lugar. Mas a culpa não é sua. Não, mas Tinha um Mentos lá Culpa dentro, não é sua. certeza. Não, Alguém eu, chacoalhou o refrigerante antes. Eu sei que eu fiquei com muita vergonha, assim, a minha cara, eu não sabia onde enfiar a minha cara. E aí eu virei pra mãe dessa pessoa e falei, nossa, desculpe e tal. E ela tava com uma cara, ela me fulminou, assim, tipo, não acredito que vocês mancharam o meu sofá. Foi horrível, gente. E eu tenho várias dessas, assim, de quebrar copo. A primeira vez que eu conheço a pessoa, tô numa casa de uma pessoa, eu quebro o copo. Não me Nossa. convidem para suas casas se vocês têm. Bom saber, não. Louça muito importante, assim, eu acho que não é muito Vou bom. te dar um copo de Dá um plástico. copinho de plástico. Exatamente. Exato. Então eu dou várias dessas, assim. Teve uma outra história também muito engraçada. Eu tava numa viagem missionária pro Paraguai. E deu tudo errado nessa viagem, porque eram 24 horas de ônibus, teve que trocar ônibus deu errado. Então, assim, foi muito engraçado a viagem por si só. Na volta, a gente já estava muito cansada e teria que pegar um ônibus de novo. E os ônibus do Paraguai são, olha, Deus me livre aquilo, né? Salve-se quem puder, aquele negócio. Porque começava a entrar gente e não é só quem tá sentado. São ônibus de viagem, mas é todo mundo que entra e fica de pé. Não tem essa, vai entrando. E aí a gente já tava super cansada, eu tava quase dormindo lá com a minha amiga do lado e tal. E começou a entrar muita gente e eu comecei, meu Deus, tô passando mal, não tá dando certo, isso aqui, aquele calor. E aí, de repente, eu consegui finalmente cochilar. Só escuta minha amiga, Nath, sai daí! Quando eu vi a criança que estava do meu lado começou a vomitar. Mas ela vomitou tudo Ai, em mim. Deus. Tipo, ela tava de pé, a mãe tava de pé, ela vomitou e a minha amiga tentou até me salvar. Ela me assustou, assim. Ela tentou me salvar, ela me puxou, mas não deu certo, assim. Eu sei que eu passei a viagem inteira de volta pra cá com vômito Ai, que nojo. e o cheiro insuportável. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Então, Ótima viagem. Foi uma ótima. Então, Mas tem história pra contar. Ó, que coisa boa. Olha só. isso Não tem eu vou preço. contar pra sempre. Não tem preço. Porque só acontece comigo essas coisas. Mas tudo bem. E você, Porcos? Eu não sou desastrado, não. Graças a Deus. Não. Só um pouco. Não, eu não sei. Curiosidade sobre mim, eu acho difícil falar sobre mim. Tipo, É entrevista difícil, de né? emprego, né? Sei lá, eu gosto de mostarda. Eu não gosto de ketchup. Uma curiosidade. Você não gosta de ketchup mesmo? Não gosto de ketchup. Ah, rouba o gosto das comidas. Mostarda é mais E gostoso. mostarda não rouba? Ah, mas mostarda é bom, né? Não faz sentido gostar de Tem ketchup. gente e você revoltada lá gostar. no... É, mas... Não precisa fazer sentido, é o meu gosto. Nossa, não faz sentido. Eu gosto de ketchup com mostarda. Não, aí é. Tudo Tipo, eu bem. misturo. Eu sou aquela pessoa que vai comer, tipo, lanche do Mac, por exemplo. Abre a caixinha,
do lanche, aí joga batata de um lado da caixinha, aí do outro lado eu tiro o lanche, né, pra comer. Aí eu jogo ketchup e mostarda, misturo ali. Ketchup e mostarda. Você tá errado que você vai no Mac e come ketchup com mostarda e não come o molho lá deles, que é mais gostoso. Não, ketchup com mostarda é perfeito, gente. Olha, mas eu não sou desastrada, mas meu problema é a minha boca mesmo, que eu falo pra caramba, né? Jura? Não Yeah. reparei. Ah, sério, fortes. Caraca, Pois é, gente, eu falo bastante. Eu tenho que me controlar pra não jura? falar muito. Mas o problema é que, assim, quem fala demais, fala além do que deve, né? E aí, tipo, eu solto muitas vezes, assim, umas coisas que, quem nunca? putz, soltei. Mas é que a pessoa que fala muito, isso acontece com mais frequência, né? Então, assim, nossa, eu dou muito fora, assim, muito fora. Eu tenho melhorado bastante. Por exemplo, uma coisa que eu já falei pra mim, que eu nunca mais falo, tipo, se a pessoa tá grávida. Nunca pergunte se a mais. pessoa tá grávida. A pessoa Porque- pode estar não. com o umbigo de fora aqui. Não pergunta. fala- O que aconteceu? Eu tinha uma manicure que eu ia, fazia muito tempo que eu não ia lá e tal. Eu sabia que ela tava tentando engravidar e não sei o quê. Meu Deus. Aí um dia eu sabia que ela tava tentando engravidar fazia um tempo, beleza. E ela sempre foi magrinha, assim, sabe? E ia fazer muito tempo que eu não aparecia lá. Aí eu fui lá. Eu cheguei lá, ela tava, tipo assim, com uma barriga muito grande, sabe? Tipo aquela barriga bem de grávida, bem durinha, assim, sabe? Aí eu falei, você conseguiu engravidar e tal? Ela, não tô grávida não e tal. Tipo, ela só engordou mesmo, sabe? Só que, cara, ela engordou bem a barriga. E, tipo, aí eu fiquei assim. Pode ser putz, prisão mano, de que ventre fora. também, né? Pode ser, prisão de ventre, tipo. Aí eu fiquei, putz, mano, que merda que eu falei, não sei o que e tal. Não sabia onde enfiar a minha cara, né? Aí, se eu fosse ela, teria arrancado vários bifes de mim. Aí, enfim, passou e tal. Aí depois eu descobri que, de fato, ela estava grávida. Um tempo depois, Ela que ela não sabia. conseguiu. Não. Ela não estava grávida. Ah, naquele Um momento. tempo depois ela conseguiu engravidar, e não sei o que e tal. E minha avó falou pra mim, falando, conseguiu engravidar, tá grávida. Eu falei, que legal. Aí passou, tipo, um mês, assim, tal, e eu fui lá de novo fazer a unha. Aí eu cheguei lá, aí eu falei, como tá o bebê, não sei o que e tal. Ela, eu perdi, tem um mês. Aí eu fiquei Não, mas assim, aí ó, a culpa não é sua, eu acho. eu poderia Você ter ficado perguntou. quieta, né? Não, mas você perguntou, Aí você ali, foi tipo, educado. cara, né? mas foram 2 vezes, sabe? Tipo, maior fora, assim, com a mulher sobre o mesmo Com a assunto mesma- ainda. é. Com a mesma pessoa. Aí ali eu falei, nunca mais. Tipo, Tipo, perguntar. eu nunca mais pergunto. Tipo, aí assim. É igual eu namoro, dou sempre muito- verifico o Instagram da pessoa antes de perguntar. Exatamente. Dá uma olhadinha lá antes, tá com dúvida. É. O problema é a galera que termina e não apaga a foto, né? Aí a culpa não é sua. A culpa não é sua, cara. Você foi lá, olhou ainda, se Verdade. esforçou, mas aí a culpa não Fez é sua sua. parte, fez a pesquisa. Não. É. Vai lá, Porto, mas você Acontece. deve ter alguma outra curiosidade. Ah, eu tenho curiosidades, mas não sei, gente. Que fala, animal eu seria? Não sei. Animal. Qual a sua sei. comida favorita, Minha Portes? comida favorita, eu gosto de hambúrguer. Sério? Sua Eu comida já favorita? sei, Comida fala do seu favorita. gosto musical. Eu gosto de uma música. coisa. Portes é uma pessoa. Isso é importante as pessoas saberem. O Portes é uma pessoa muito peculiar. Diferenciada, exótico. É importante você saber disso. Ele é exótico. Não, o Portes é um cara extremamente culto. Muito. Tipo, você senta aqui com ele, bate É um papo e verdade. tal, como um mero mortal, que nem eu que tô conversando com ele, beleza. Só que se você elevar o nível da conversa, ele vai indo junto, Não, vai indo depende. junto, vai indo junto. Mas não é Não, assim, né, Portes, eleva sim. Eleva. Você vai sim. Aí tem algumas conversas com ele que não dá pra ter, que você não vai, tipo, sabe? Mas não, eu admiro isso, que você é uma pessoa muito inteligente, muito culta, mas você conversa com os meros mortais, tipo, na Não, boa. que isso, gente. Porque tem gente, não é sério, tem gente que tem muita dificuldade, tem gente que é muito inteligente ou manja muito de um assunto e tal, e tem dificuldade de conversar com as pessoas sobre isso, assim, sabe? Pessoas, tipo, Assim eu fico encabulado. que não manjam muito. Mas pode ser uma pessoa extremamente culta, gente, é importante você saber disso. Não, e tem que falar do seu gosto musical, vai, que é Gosto, muito característico. é característico, é rock. Ah, não tinha, tô brincando. Tô brincando. Tô brincando, Nath. Não, eu gosto de muitas músicas aí. Gosto de rock, gosto de folk, de Eu gosto muito country, de folk. jazz. Eu gosto de muitos estilos musicais. Sabe discutir bem sobre isso, hein? Eu gosto de conversar de música. Se vocês Se gostarem, falar mal do Beatles... não pode. Aí, Não pode. Mas se você quiser conversar de música comigo, eu gosto. Eu aceito. 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 Exótico. Exótico. É Uma isso. boa palavra. Mas comida é hambúrguer. É hambúrguer. Gosto muito. Inclusive faço. Qual é a sua? Nossa, você faz esportes. Faço. Próxima gravação do podcast, teremos aqui alguns hambúrgueres feitos pelo Portela. Exato. Não sei se fica bom, mas eu faço. Não sei se fica bom. Aí, ó, já começou a tirar o dele da reta, já. Já não quer, né? Não, mas convidar. mas ficou bom o último Não, que fala eu sério, fiz. você não quer me convidar pra sua casa. que você Se acha você quebrar que meu eu vou- prato. Não, mas ficou gostoso até o último que eu fiz. Pergunta pra Bárbara depois. Ela Ah, gostou. é? Fala da Bárbara. A Bárbara é minha namorada. Ah, Ah. Ah, mas, enfim. Legal. Você tem mais alguma coisa pra falar, gente?
alguma coisa sobre vocês que importa? pra Sei, vocês que é estão difícil falar ouvindo? sobre mim. É não difícil, sei. né? É difícil. Mas, bom, gente, é isso. O que a gente queria, de fato, era apresentar a Natália e o Portela. Eles serão as apresentadoras do podcast Somos junto comigo, com o Breno e com o Gustavo. Então é importante vocês saberem da história deles, da vida deles com Deus, de quando eles passaram a caminhar com Jesus. São pessoas muito sérias, são pessoas muito bacanas. Então a gente queria apresentar para pular de paraquedas aqui, do nada aparece um episódio lá que tá tipo a Natália. Então é importante isso, assim, a gente sempre pergunta para os convidados a história de conversão deles, quando eles conheceram a Cristo e tudo mais. Acho que é importante, acho que isso pro cristão é o que mais importa. Porque Fica também. exatamente, é tipo, a partir de quando você se tornou nova criatura, sabe? Acho que isso... Eu acho que as pessoas se identificam também, né? Exato. Então, às vezes a pessoa tem um testemunho de conversão muito específico, aí você se identifica com ela. Exatamente. Ou você é igual eu, a Nath, assim, que não tem um dia específico, uma situação específica, e aí também quem ouve se Exato, identifica. Eu acho importante isso, assim, a gente criar intimidade, assim, com quem tá ouvindo a gente. E é até legal, assim, porque sabendo a história da pessoa, quando você vê ela nos episódios, você vê algumas colocações dela e tal, você vê que faz sentido com a história que a pessoa tem, enfim, acho que é importante Faz, saber né, disso. entender mais, né? Exatamente. É interessante também que a gente não falou, mas tanto eu quanto a Nath, a gente tem essa pegada de missões, né, Nath? Então, a gente vai acabar trazendo aqui também. Sem perceber, talvez. Exato. Acho que a gente pode falar Né? disso, Portes. Você tem o chamado missionário, Sim. que Verdade, Portes, conta aí. Mas você pode falar também. Essa eu não sei, é uma curiosidade minha que eu tenho. Não, eu O que também que não você sei, eu tô pensa perguntando sobre- de que eu queria saber sobre- mesmo. Você Oi? tem um chamado missionário, o que você... Pensa sobre isso, Pensa. integral, Então, integral, como que é? aí é difícil, né? Mas eu sempre me identifiquei muito com o evangelismo mesmo, né? Sempre gostei muito de participar. Acho que até por conta da minha outra igreja, eu era discipulado por um menino que tinha esse chamado também de evangelismo e tal. Então você acaba pegando, né? Aprendendo com ele. Eu caminhava com ele, aprendi muito com ele. Até hoje, muito que eu sei, eu aprendi caminhando com ele e tal, e observando. Eu cheguei, quando eu era criança, eu já pensei muito sobre ser missionário integral, mas eu falei, vai ser integral, acho que não, né? Acho que vai ser só parte parcial do tempo. E aí você vai crescendo assim e vai entendendo. E agora, hoje eu entendo que seja integral, sim. Hoje Legal. eu entendo que seja. Não sei pra quando, não sei como, pra onde, não sei. Talvez aqui no Brasil mesmo, né? Legal. Mas talvez próximo, não precisa ser, Legal. né? Isso é importante falar. Missões não é só na África, gente. Exatamente. exato. Deus nos chama Então- pra ser missionário, né? Mas pra servir mesmo em tempo integral, me dedicar mesmo ao reino. É isso que eu entendo pra minha vida hoje. E você tem se E a preparado Bá pra também isso? entende, a gente tem se preparado, a gente tem orado e Gente, eles são um E- casal muito fofo. É o casal Missões da igreja que eu falo. É o casal Missões. Casal Missões. a gente tem Legal. se preparado e pensado sobre isso e é isso, assim, eu hoje, muito especificamente, assim, de um tempo pra cá, tenho me sentido atraído por plantação de igreja. Não sei se Que legal. não sei o que Deus vai fazer com isso, né, mas eu tenho visto alguns trabalhos de plantação de igreja e achado muito massa, assim. Esse negócio de você acompanhar desde o comecinho, igual o Sim. Zaca, né, tava conversando com o Zaca, que plantou agora a igreja em Barueri, né, há pouco tempo. E vendo isso é muito legal, assim, ver ele acompanhando as pessoas e começar desde o comecinho. É muito massa. Legal. Legal. E você, Nath? Vem Olha, um pouco do seu pai, né? Isso vem também. muito do meu pai, dos meus pais, assim. Os meus pais sempre foram bem engajados com missões, sempre ajudaram muito missionários. Então, eu tenho isso com os meus pais. Seus pais não são missionários. Não nunca são viveram- missionários, mas eles sempre foram aqueles que suportavam os missionários. Exatamente. Que é um modo de você servir a Deus, né? Exatamente. A gente sabe que missões a gente faz orando, ofertando e Indo. indo. E apoiando esse missionário no campo, né? Então, meus pais sempre foram essas pessoas do apoio. Então, eu sempre gostei muito, sempre fui muito ligada com conferências missionárias. Eu amava os grandes Seu preletores. pai dá aula disso também, né? Dá. Meu pai dá aula de missiologia. Missiologia, né?
Imagina, tô falando errado. Eu falo muito errado, minha mãe me mata, mas enfim. O Milton tá aqui pra corrigir. Então, eu sempre tive muito isso, assim. Então, eu também sempre gostei de participar de viagens missionárias a curto prazo. Fui pro sertão, fui pro Paraguai. Então, sempre gostei muito disso, né? Quando eu era adolescente, a gente sente muito esse chamado, né? Adolescência, nossa, e tal. E aí, foi quando eu escolhi a minha profissão. Acho que eu escolhi a minha profissão muito pensando nisso. Eu sou psicóloga. E quando eu escolhi a minha profissão, eu falei, Deus, eu quero usar a minha profissão pro reino de Deus, de alguma forma, né? E eu escolhi baseada nisso, em como eu posso ajudar o meu próximo. E mesmo que eu não possa falar abertamente, isso é para um outro episódio, que eu gostaria de até compartilhar isso, mesmo que eu não possa falar abertamente, como eu posso, de certa forma, ajudar. E são pessoas que eu oro, são pessoas que eu... né, posso ter estratégias, né? Por mais que você não possa falar abertamente sobre Cristo no consultório, é a base da sua vida. Acaba transparecendo, exatamente, né? Não tem a jeito. sua cosmovisão, tipo, a Muda sua moral muito. tá baseada Sim. nisso, tá tudo baseado Sim, nisso, né? sim. Então, Hoje eu entendo melhor. Eu já passei por uma crise em relação a isso, mas hoje eu entendo isso melhor. E aí hoje eu me vejo mais como essa coisa do incentivo missionário, né? De conseguir incentivar a igreja para missões, apoiar os missionários, que projeto está precisando, que projeto não tá, vamos ajudar, vamos de fazer dar isso. suporte mesmo. E principalmente com as crianças. É lindo ver como quando a gente fala de missões sobre as crianças, como elas amam, como elas amam. gostam. Então, eu fui impactada pela história da Amy Kymar quando era criança. Então, para mim isso é muito importante. Então, eu também vejo isso muito baseado no meu ministério, que é o Ministério Infantil, né? Como eu posso impactar as crianças para missões também. E aí, sempre quando eu tô também nos projetos missionários, eu sempre tô com as crianças. Então, um pouco isso, assim, como eu posso estar impactando as crianças da igreja, entender o que é missões. Isso é muito legal, porque tem muita gente que não fala sobre missões com criança, porque, tipo, não é o momento e tudo mais. Gente, não tem isso, assim. Exatamente. Então, acho que é um pouco isso, assim, eu amo missões e amo estar apoiando o que precisa apoiar. E legal entender que missões não é algo muito abrangente, né? Exato. Então, por exemplo, a Nath tem o gosto por trabalho com crianças, e ela faz disso a missão, né? Exatamente. E cada um tem o seu papel. o seu papel na missão de Deus. Aí já tô dando um cursinho. Vai. Mas aí cada um tem aquilo que você é bom, aquilo que você tem um dom, que você é chamado para fazer, e você pode usar isso em prol da missão de Deus, Exatamente. né? Pode ser com criança, pode ser com a sua qualquer profissão, coisa, com a sua seja profissão, onde Deus te colocar. pode ser com louvor, com tecnologia, pode ser o que for. Mas você tá fazendo isso pro reino de Deus mesmo. É aquela coisa que a gente conversou com o Maurício, a gente conversou com alguns convidados que vieram aqui, porque a gente fica tentando separar a nossa vida, né? Tipo, em caixinhas e tal, e não existe separação. A gente fica, tipo, minha vida profissional, minha vida na igreja, a gente fica tentando separar as coisas e não é assim. Seu lugar na missão de Deus é onde Deus te colocou. É isso. Mas que bom. Muito feliz que vocês são os novos apresentadores do podcast. É isso. E é isso. Mais alguma coisa? Nada. Espero que gostem. Se você não tava gostando Se não gostar... de mim, do Paciência. Gustavo e do Breno, tem outros dois pra você gostar agora. Ou desgostar, Ou né? desgostar. Ou desgostar. Mas se não gostar também... Paciência. Gente, tenha misericórdia. É o Tenha melhor, é o misericórdia. melhor. Ore por nós. Se você não tá gostando, gente, ore por esse projeto. Ore por nós. E é isso. É isso. Que Deus use muito vocês. Amém. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo episódio do podcast. Tchau.